Quando eu preparava essa mensagem, já há dias que eu estava pensando a respeito dela, mas quando estava cantando aqui, louvando a Deus, eu comecei a pensar que muitas pessoas talvez não se sintam tão abatidas assim. Pessoas que Deus tem dado alívio, tem estado mais presente e tem dado a graça de poder ter vidas melhores e, enfim, elas estão numa situação melhores. Mas eu quero dizer para vocês que eu tenho estado com pessoas aflitas e eu tenho pensado em algumas pessoas que estão abatidas no nosso meio, pessoas que sofrem no nosso meio. Então, foi por isso, e meditando nisso quando estava cantando, o quanto Deus é solicitado nesse momento. E eu creio que muitas pessoas aqui cantaram clamando: Senhor, seja o meu consolador. Quantas pessoas aqui realmente já abriram o coração para o Senhor, louvando a Ele e clamando por Ele por causa das aflições. Mas aqueles que estão em condições melhores, entenda também que a mensagem é para você. Porque você pode ser a pessoa que Deus quer usar na vida daqueles que estão abatidos. E como Deus usa. E como Deus usa. Eu queria que vocês repetissem comigo e gravem bem essa frase, que é a frase da noite, e depois nós vamos repeti-la no final. E eu gostaria de saber quem vai fazer essa repetição sem ler depois no final, tá bom? Mas vamos ler juntos, por favor. Vamos lá, todos juntos? Deus nunca deixou de ser Deus e não está alheio aos meus sofrimentos. Ele é e continua sendo sempre o meu consolador. Eu li errado do que está escrito. Vamos ler de novo? Deus nunca deixou de ser Deus e não está alheio aos meus sofrimentos. Ele é e continuará sendo sempre o meu consolador. Nós vamos nos ater no livro da segunda carta aos Coríntios, 7, de 4 a 7. Vocês vão abrindo aí, mas não vou ler agora, nesse momento. Eu vou passar diretamente para a introdução, mas você pode ir aos poucos ir procurando aí a segunda carta de Coríntios, capítulo 7. Meus irmãos, nós sabemos que o apóstolo que escreveu essa carta, apóstolo Paulo, ele foi um perseguidor implacável contra os cristãos, contra a formação da igreja. A igreja estava iniciando, estava lá Paulo, todo empenhado em perseguir os cristãos. Em Atos 8:3, diz o seguinte, eu acho que eu coloquei esse versículo: Saulo, que na época não era Paulo, era Saulo ainda, não tinha trocado o nome dele, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Este era Paulo. Lembra da morte de Estevão? Paulo estava presente lá. Ele era o chefe da comitiva, daquela multidão que estava tramando contra Estevão. Quando eles arrastaram Estevão para a morte, Paulo estava presenciando e estava consentindo na morte de Estevão. E tem um registro, inclusive em Atos 8:1, que diz o seguinte: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos das regiões da Judéia e de Samaria. Houve uma revolução. Imagine como Paulo e seus capangas estavam agindo contra a igreja. Mas Paulo teve, meus irmãos, pela graça de Deus, um encontro com o Senhor Jesus. Na estrada de Damasco. Que dia foi esse? Ele tornou-se um filho de Deus por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo apareceu a ele. E também ele foi um homem destemido a partir de então, que enfrentava corajosamente agora
todas as dificuldades e perseguições. Mas como todos, Paulo também era humano e assim não estava imune a essas aflições. Paulo deixou registrado os cárceres que visitou, os açoites que o marcou, as varadas que lhe cortavam as costas, o naufrágio que sofreu em plena missão. Pense, gente, o homem trabalhando para o Senhor e Deus permite lá aquele naufrágio, quanto sofrimento, quantas indas e vindas por amor ao Evangelho. Paulo também enfrentou pedradas, traições dos que se diziam irmãos, que se diziam amigos. Ele também enfrentou fome, ele enfrentou sede, ele enfrentou nudez. Também foi abandonado no ministério por irmãos. Pessoas que estavam ajudando ele, de repente, cadê o irmão que está ajudando? Então, aquele que estava perseguindo os cristãos, agora ele estava sofrendo pela cruz de Cristo. Inverteu a situação. Realmente, Paulo foi um homem que experimentou muitas dores. E isso fez dele um exemplo de resiliência para cada um de nós aqui. Eu acho que você já conhece muito da história de Paulo. Era bem real na vida de Paulo, inclusive, aquela afirmação de Jesus Cristo. Em João 16, 33b, que diz assim: neste mundo vocês terão aflições. Paulo sabia o que era aflição. Mas os perseguidores, inclusive Satanás, tá? Quando eu falo perseguidores de Paulo, inclusive Satanás, as traições e todas as aflições e provações não destruíram Paulo, não desanimaram Paulo, porque Deus estava com ele. Porque ele estava servindo a quem ele conhecia. E esse Deus, como sempre está, ele também está no controle das nossas vidas. Lembra os irmãos, meus queridos, que a segunda carta aos Coríntios, ela foi escrita por Paulo logo após a vinda de Tito numa cidade chamada Macedônia. Ele estava para pregar numa cidade anterior chamada Troade. E ele aguardava a presença de Tito lá. E era muita gente para ouvir do Evangelho. E ele esperava que Tito viesse para ajudá-lo. E que de Tito? E ele ficou muito chateado com isso. E ficou muito ligado também à situação que ele sentia em relação aos irmãos de Corinto. Então, Paulo escreveu a segunda carta ali naquele momento. E certamente, quando Tito apareceu ali em Macedônia, ele se alegrou. E vamos ler agora essa leitura de segunda carta aos Coríntios 7, de 4 a 7. Vocês vão perceber a alegria de Paulo ter encontrado, então, Tito. Segunda carta aos Coríntios 7, de 4 a 7, diz o seguinte: tenho grande confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza, da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Vamos orar. Pai querido, nossas vidas estão em tuas mãos. Abra o nosso entendimento para que esta palavra que foi lida seja entendida e, sobretudo, ó Deus, a mensagem que o Senhor deseja a essa igreja essa noite. Que o Senhor faça de maneira, ó Deus, que possamos compreender
e aplicar em nossas vidas. Não só aplicar em nossas vidas, mas como também se importar com os outros. Ó Deus, haja com teu Santo Espírito. Trabalha em nós, através de nós e para o nosso bem. Para que possamos ser melhores filhos teus, ó Deus. E que possamos entender a tua verdade. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Amém. Meus irmãos, nesse pequeno texto dessa segunda carta aos Coríntios, são poucos versículos, mas nós percebemos aí, que já lemos, algumas ações de Deus, e como Deus age, como Deus agiu na vida de Paulo, que também não é diferente a ação de Deus nas nossas vidas. A primeira ação que nós percebemos é que Deus permite as provações. Deus permite, sim, as provações. Versículo 4, relendo então: tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho, sinto-me bastante encorajado, minha alegria transbordada em todas as tribulações. Ele passava por tribulações, mas Paulo percebia e entendia que era o Senhor quem permitia. Paulo passou por tribulações, mas do alto ele recebeu a alegria. Foi do Senhor que ele recebeu a alegria. Foi do Senhor que ele recebeu o alívio. E ele também diz que ele foi encorajado. Encorajado. Começamos a pensar em que momento era esse. Qual era a situação? Qual era o estado de espírito de Paulo? Qual era a condição de trabalho? Mas naquele momento ele estava precisando de um refrigério. Quando se tem a alegria, meus irmãos, quando é que recebemos alegria no meio de tribulações? As tribulações nem cessam e a palavra diz: eu recebi alegria no meio das tribulações. É só quando Deus está presente, permitindo as tribulações e fornecendo a alegria, dando a assistência, para que o corpo e a alma não desfaleçam. Talvez nós aqui, por conta de pregar o Evangelho, a gente não tem tanto sofrimento, tantas aflições assim. Mas eu falo das aflições do dia a dia, eu falo das dificuldades do dia a dia, daquelas que fazem parte das nossas vidas. E quando Deus se faz presente, nós recebemos como um bálsamo, derramado na hora certa. O coração logo percebe o agir de Deus. Essa semana visitava um senhorzinho, já de muita idade, e ele disse que alguém orou por ele no hospital e ele foi aliviado daquela dor. A saúde precária, uma doença miserável, difícil de lidar, mas não tinha tanta esperança, mas estava sendo cuidado, mas a dor não passava. A dor não passava. E ele falou assim: e eu estou sentindo essa dor agora. Como falar de Deus para uma pessoa que está com aquela dor terrível? Eu falei assim: vou embora, fico, oro com ele rapidamente, para ele ir para o quarto, se aliviar ou não. É uma dúvida, é difícil. Mas, meus irmãos, eu confesso que o meu coração ficou apertado naquele momento. A palavra de Deus diz que a gente deve chorar com os que choram e entender a dor do outro, mas como é difícil, a gente tem dificuldade. Porque eu estava bem. Eu estava ali sentado, não tinha dor nenhuma, tranquilo e tal, mas eu percebia aquele homem se contorcendo. E para mim foi uma chamada de atenção. Eu falei: meu Deus, eu estou preparando uma mensagem sobre isso. O que eu faço aqui agora? E foi interessante, meus irmãos, que estava ali a família dele, e eu comecei a pregar o Evangelho mesmo assim, porque tinha mais gente da família, e foi interessante como Deus falou, e como a esposa dele falou assim: mas eu estou sentindo a presença de Deus, como são lindas essas palavras de Deus, sendo lidas. Mas ele também disse: eu estou me sentindo melhor, eu estou sentindo aliviado. Estou sentindo aliviado. A palavra de Deus realmente nos traz alívio, a palavra de Deus nos ajuda. E Deus age também nesse momento.
Eu percebi o agir de Deus, e eu entendo naquele momento em que Paulo estava passando, em que ele recebeu o bálsamo de Deus. Deus, então, meus irmãos, permite sim as tribulações, mas não porque ele mudou o seu humor. Deus resolveu agora, não, eu vou dar uma tribulação aqui, eu vou dar uma tribulação, não, eu vou livrar isso aqui agora. Não, Deus ele permite, ele está no comando de todas as coisas. Não é porque Deus mudou o humor, ele falou assim, agora então, não, não é assim. Nós não sabemos os desígnios de Deus. Nem tampouco conhecemos o todo de Deus e o todo que Ele conhece de nós e o que Ele quer de nós. Mas devemos confiar, meus queridos, e esperar, porque os seus propósitos são eternos. São eternos. Deus trabalha em nós através das tribulações, sim. Romanos 5, de 3 a 5, diz o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Nós cantamos isso a respeito do Consolador. E é por meio desse Espírito Santo que Ele age, que Ele trabalha. Não tenham medo, meus irmãos, de passar e enfrentar as provações. Se estamos com o Senhor, temos a certeza da vitória. Vejam a ação de Deus a partir das provações ditas por Tiago. Eu vou ler mais um versículo, Tiago 1, versículos de 2 a 4. Diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter uma ação completa. Uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Puxa, que palavra! Receber com alegria. E ela vai produzir isso, vai produzir aquilo, e ela vai fazer aquele giro ao ponto de chegar ao ponto de estarmos maduros, íntegros, sem faltar coisa alguma. Meu Deus, a tribulação, as dificuldades, sim. As provações são dificuldades que provam nossa fé. Quantos de nós aqui já brigou com Deus ou falou, puxa, minha fé está abalada por conta disso, por conta daquilo? Às vezes coisas simples que acontecem nas nossas vidas abalam a fé. Ninguém gosta de passar por provações, mas elas servem então para fortalecer e ajudar-nos a crescer. Deus permite que passemos por provações, mas Ele não tem prazer nisso porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Ele não tem prazer nisso. É muito difícil seguir a Jesus, ou melhor, é muito fácil seguir a Jesus quando as coisas estão bem. Não é verdade? Quando não acontece nada, não aparece nada demais em nossas vidas. Será que continuamos a amar a Jesus de verdade? Ou somente queremos as coisas boas que Ele oferece quando as coisas estão boas? Então, quando as coisas estão boas, eu amo, eu louvo, eu agradeço, eu louvo a Deus, eu oro a Deus. Mas quando estão ruins, é o contrário? Não, meus irmãos. Deus continua sendo Deus. Deus é bom. E Ele espera, inclusive, nesses momentos, a sua adoração. Será que estamos prontos para seguir a Jesus em todas as circunstâncias? Quando você veio para Jesus, você ficou sabendo que não seria fácil.
Não é verdade? E não é fácil mesmo. Mas você está firme nisso? Você continua firme nesse propósito? Apesar das dificuldades? Uma provação pode vir de uma simples dificuldade que qualquer pessoa poderia enfrentar como uma doença qualquer. Ou pode ser um conflito da sua fé, como ter que escolher pecar e perder o emprego. Eu conheço pessoas que perdeu o emprego por conta da fé. E ele preferiu isso. E aí, como fazer? A vida se torna mais complicada, suas convicções são testadas, e você tem que tomar uma posição, ou você continua a crer em Deus, ou você o abandona. Os apertos acontecem, meus irmãos. Deus permite. Mas temos também uma outra ação de Deus, que Ele controla as provações. Ele controla. Versículo 5 diz o seguinte: pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Deus está controlando. Deus está controlando a vida de Paulo. Conflitos externos e temores internos. Meus amados, os frutos que as provações visam produzir, como nós lemos naqueles versículos anteriores, podem se tornar nulos se nos faltar a sabedoria ao passar por essas provações. A sabedoria ela é um ingrediente muito importante quando não nos faz compreender o porquê da dor. Por exemplo, nos ensina a aceitá-la com paciência. A sabedoria nos faz aceitar com paciência, a saber que Deus está no controle. A sabedoria nos faz perceber que, apesar da provação, Deus é o nosso aliado e está no comando. Ele está abrindo e fechando a torneira. Eu uso essa expressão de torneira porque é Ele que está ali controlando um pouco mais, um pouco mais, um pouco menos, um pouco menos. Agora eu posso abrir um pouco mais. Deus conhece o seu coração, conhece o meu coração, conhece a sua força, conhece a sua situação. É Ele quem controla, porque nos conhece, sabe o que é e o que não é bom para nós. Ele sabe. A falta então de sabedoria também nos leva a duvidar da bondade de Deus. Tem coisas que às vezes eu falo assim, é bom nem falar. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, eu nem quero falar o que está passando na minha mente, porque eu não quero pecar contra Deus. Só o fato de pensar é pecado, meus irmãos. Mas a pessoa não quer pecar mais ainda. É verdade. E a gente entende. E nós passamos por situações difíceis. Nós vivemos num momento onde as doenças são tantas. As dificuldades são tantas. As violências são tantas. Quando a gente lê o versículo 5, Paulo diz assim, fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Em uma outra versão, eu procurei essa mesma passagem, nós vemos aqui que esses conflitos externos e temores internos está assim como lutas por fora e temores por dentro. Talvez alguns de vocês estejam lendo nessa versão. As lutas, que lutas são essas? Que aflições são essas? Exteriores e interiores. Provavelmente são discussões que aconteceram com Paulo e discussões às vezes até exaltadas, por que não? Porque é o seguinte, ele teve essas discussões com esses incrédulos, com esses opositores cristãos, quando ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. E ele exortou os coríntios a respeito dos procedimentos deles,
a respeito da idolatria, da forma com que ele estava vivendo, da forma com que eles estavam se desentendendo entre eles. E certamente essa questão negativa veio aos ouvidos de Paulo e ele estava triste por conta disso. Paulo, inclusive em outro momento, ele fala a respeito, eu fiquei quase que arrependido de ter escrito essa carta, que é a primeira carta. E esses, então, temores foram motivados por ele, por não ter conseguido falar aos corações desses corintianos da forma que ele queria. O não entendimento deles a respeito do que ele queria. Mas também tem muito a ver com 2 Coríntios. Vê lá, por favor. Vai lá no capítulo 2 e vejam versículos 12 e 13. Que tem ligação, inclusive, com esses dois versículos aqui. Capítulo 2, 12 e 13. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito. Não tive sossego no meu espírito. Depois vem ele escreve mais à frente a respeito desses temores internos. Porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. E lá em Macedônia ele encontrou Tito. Lá em Macedônia, e quando ele encontrou a Tito foi uma alegria. Mas meus irmãos, imagine, quando eu falei para vocês que não, ele não chegou aquele que ele pensava que ia ajudá-lo e ele ficou triste, temores internos. Nós não compreendemos, mas o que estava no coração de Paulo? Eu precisava de ajuda e não veio ajuda. Será que ele não falou com Deus? Senhor, aonde está o Senhor? Parece que está distante. Na primeira carta, inclusive, de Paulo, nós temos lá no capítulo 10, versículo 13. Olhei um pouco para trás lá. Primeira carta aos Coríntios, 10, 13. Olha o que Paulo escreveu na primeira carta. Nesse único versículo. Está aberto aí? Primeira carta, capítulo 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Ele permite, Ele está no controle, Ele dá o escape. Ele está no comando da torneira. Deus está no comando. E Ele vai providenciar esse escape para que possam suportar. E é interessante porque talvez Deus queira, não, ele precisa passar por isso, mas eu vou dar força para ele. Não, vai ter que passar por essa aflição. Vai ter que passar por essa aflição. Mas a força dele está debilitada. Mas eu vou lhe dar força. Eu vou lhe dar. Aqui esses termos, meus irmãos, que nós lemos aqui, está como tentados, ou para que não sejam tentados. E nós estamos falando de tribulações, mas essas palavras são as mesmas. Os termos aqui empregados, acho que está escrito aí para vocês, são termos para tentação e provação, que no hebraico é massá e no grego é peirasmos, que significam, respectivamente, essas palavras aí: prova, provação, teste da fé, juízo. Então, Paulo escreveu isso na primeira carta. Na segunda carta ele volta a falar dele mesmo. A se colocar nessa condição de dificuldade. Ninguém gosta de passar por provações. Mas esses momentos ajudam então a amadurecer e a fortalecer a fé. Quem já superou uma provação encontra mais força em Jesus Cristo. E a cada vez que você vai passando por provações, você vai se fortalecendo e entendendo que Deus está presente e vai se fortalecendo para
para que, se houver outras, você vai ter a mesma força para vencer, a mesma sabedoria para lidar. Nessas questões de temores internos, eu pensei que Paulo talvez tivesse medo. Medo de que alguém o matasse ali. Medo de que alguém viesse a persegui-lo no momento em que ele estava fragilizado. Temores externos era tudo que estava à volta, que já tinha acontecido com ele e tudo mais. Mas na sequência, então, do versículo 5 aqui, ou melhor, voltando lá, para capítulo 7, 5, eu vou ler de novo. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Não tivemos nenhum descanso. Era bordoada para todo lado, era todo momento. Paulo estava cansado. Paulo estava exausto. Meu querido, minha querida, meus irmãos, qual é a sua provação? Por qual provação você está passando hoje? Será que é um namoro que não deu certo? Ou um namoro que não veio? Será que é um casamento fracassado? Será que é um emprego que nunca aparece? As muitas contas, que são intermináveis, E não tem solução. Quando você paga uma, aparecem duas. Você apostou todo o seu recurso financeiro em um negócio e não deu certo? A faculdade que te suga e que você não tem tempo para mais nada? A pressão no trabalho? As metas que se tem que bater e não consegue? Os conflitos entre conviver com o emprego e as lutas de casa? O meu devocional que nunca consigo fazer? E você fica lutando com aquilo? Enfrentamento talvez de uma nova enfermidade? Problemas emocionais? Problemas emocionais na família? Que também te machuca, que também dói. Tribulações dentro da sua casa, que parece que não tem solução e que você está lutando há tanto tempo. Quais são? Qual é a sua tribulação? Qual é a sua dificuldade? Como é que você as enfrenta? Você tem a noção de que Deus permite e Deus está no controle? É Deus que está ali, fechando, abrindo, fechando, abrindo, e ao mesmo tempo assistindo? Mas seja qual for a sua tribulação, lembre de três coisas, que é basicamente o que nós estamos falando. Deus a consentiu, Ele está no controle, e ela também pode resultar em uma bênção. Ela pode resultar em uma bênção. Cabe a você também clamar pela alegria de Deus, porque Paulo fala em alegria. Se você não está tendo alegria, clame pela alegria. Como é que eu vou ter alegria? Clame por alegria. Não é uma alegria falsa. Mas é possível. E agradeça a Deus por não estar sozinho na tribulação. Porque você sabe que Ele está contigo. E o fato dele estar contigo, meus irmãos, é uma vitória. Porque tem gente que sofre. Essa pessoa que eu visitava, ele falava assim: eu acho que eu estou sofrendo por conta dos meus pecados. Não tinha entendimento. Mas não é bem assim. A gente vai explicar então. Mas eu não me acho assim uma pessoa tão ruim. De fato é um Senhor muito bom. Mas por que estou sofrendo assim? É difícil. 1 Pedro 1, 6 e 7. Primeira carta a Pedro. Capítulo 1, 6 e 7 diz o seguinte: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor,
glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Este será um tempo final. Este é o momento da toda a glória, onde você vai falar, puxa vida, olha só, passei por tudo isso e agora, olha, é para o louvor e a honra do Senhor Jesus Cristo. Mas Pedro está avisando aqui, olha, é por pouco tempo. Mas parece que não é, né, gente? Parece que não é. A coisa não vai, a coisa não anda. E aquela aflição toda. Deus não só permite ou controla as provações, como também Deus consola nas provações. Deus consola nas provações. Olha na sequência dos versículos 6. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Paulo está agradecendo aqui, obrigado. Ele escreveu essa carta para dizer obrigado, porque ele falou de vocês em relação a mim. Tito comentou com ele, olha, esquece aquela encrenca que você teve lá, o pessoal já entendeu, o pessoal já te perdoou. E ele escreve depois, mais à frente, nessa segunda carta, ele fala a respeito disso. O pessoal já te perdoou, o pessoal já entendeu. E aí ele fala assim, eu estava arrependido agora, então que bom. Foi para causar tristeza, e a tristeza foi boa acontecer isso, porque eles entenderam e foi para a glória de Deus. Meus amados, mas quando Tito fala isso para ele, foi um refrigério. Foi o consolo que Deus tinha para ele naquele momento. Ele achou que Deus atrasou com a chegada de Tito. Mas ele esperava Tito para ajudá-lo na pregação do Evangelho, e Tito chega para fazer o quê? Para dar o consolo que ele tanto precisava. Ele tanto precisava. Deus consola os abatidos. E ele consolou Paulo, então, com a chegada de Tito. Amém por isso. E Paulo continuou dizendo no versículo 7, né? Não só com sua vinda, não só com a vinda de Tito, não. Mas também com a consolação que vocês, que ele estava escrevendo para os coríntios lá. A consolação de vocês. Que vocês deram. Ele fala, vocês falaram que vocês têm saudade de mim. Vocês estão tristes por mim. Que alegria. Por essas palavras, então, meus irmãos, ficam claras a concessão de perdão por parte dos coríntios a Paulo. Por tudo isso, então, Paulo se animou. Faz sentido agora o versículo que nós lemos, o primeiro lado, parte B do versículo 4. Voltem lá, versículo 4. Faz sentido agora, ó, quando ele começou a escrever. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Transborda. A alegria transborda. Foi mais do que eu precisava. Veio além do que eu precisava. O Espírito de Deus o visitou naquele instante, levando então o bálsamo da paz a Paulo. Lembro, meus irmãos, que nós cantamos aqui, é bom frisar a respeito disso, que o grande Consolador é o Espírito Santo do Senhor. Jesus, quando estava para partir depois da ressurreição, a aflição nos corações daqueles discípulos, daqueles homens, era tão grande, que ele falou assim, eu vou, mas eu vou enviar um Consolador. E ele diz ainda, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Porque até então, quem era o Consolador? Era Jesus. Mas eu vou enviar outro, porque o Pai vai enviar outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu vou, mas eu vou enviar, o Pai vai enviar um Consolador, para que fique com vocês até o fim. Que é o Espírito da verdade. E Jesus então consola aqueles homens. E Jesus garante a continuidade daquilo que ele começou. A igreja então toma um novo
ânimo, porque o Espírito, além de consolador, ele também traz poder. Traz poder. Não é diferente conosco, porque quando você crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo habita em você e Ele é o seu consolador. Ele é o seu consolador. Nós esquecemos disso. Nós esquecemos que o Espírito Santo habita em nós, em Cristo Jesus. E às vezes nas aflições, nas dificuldades, nós não lembramos disso. Ele está aqui, Ele está aqui. Falta você acessar, falta você conversar. Espírito Santo do Senhor. O Senhor é o meu consolador, me consola, por favor, eu preciso do Senhor. Me traga o bálsamo que o Senhor trouxe para os discípulos de Cristo. Traga o bálsamo que o Senhor trouxe para Paulo. Traga o bálsamo que só o Senhor pode trazer. Voltem para o capítulo 4. Vamos ler alguns outros versículos. Eu já estou terminando. 4. Não posso deixar de ler esses versículos, meus irmãos. Lembrei deles e eu quis inserir aqui agora. Olha o versículo 16 a 18. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Está produzindo uma glória eterna que pesa mais do que todas as tribulações. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós precisamos lembrar destas palavras. Nós precisamos desse bálsamo da palavra. E eu tenho visto, meus irmãos, no nosso meio, acontecendo isso. Eu tenho visto pessoas que conversam conosco e falam, eu sinto a presença de Deus. A presença de Deus é perceptível na minha vida. Eu estou nessa aflição, mas Deus está presente. Eu ouço pessoas dizendo isso. Mas ao mesmo tempo eu vejo pessoas sofrendo, desanimadas, pessoas entediadas e que carecem dessas palavras de conforto ao seu coração. Então, meus amados, eu queria aplicar. Quero fazer algumas sugestões aqui. Quando a sua fé estiver sendo provada, clame e espere o consolo do Senhor. Isso é para você e é para mim. Quando a sua fé estiver sendo provada, clame e espere o consolo do Senhor. Certamente o consolo virá. Diante do que você ouviu esta noite, comprometa-se a não murmurar diante das provações, mas sim entender o agir de Deus em sua vida. Comprometa-se agora com o Senhor. Fale isso para Deus no seu coração agora. E continue com isso na sua vida. Se deixe alcançar por esse consolo de Deus e valorize quem chora com você. Entenderam por que às vezes você está em melhor condições? Talvez você tenha que ajudar aqueles que estão chorando, que está sofrendo. E eu estou pedindo para que aquele que você consola valorize o seu trabalho, valorize a sua ação. Não deixe de agradecer e orar também por aqueles que estão acompanhando você. Compartilhe com alguém uma porção dessa mensagem no intuito de ajudá-lo em sua vida espiritual. Por mais pequena que seja. Compartilhe com alguém. Você está pensando em alguém agora? Sim, se você está pensando é esse alguém que não está aqui e que precisa de um compartilhar.
Talvez de você ler as palavras que foram lidas aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Está escrito nessa mesma carta, 2 Coríntios 1, 3 a 4. Você recebe a consolação para você dar a consolação. Concluindo então, meus amados, uma vez que as provações estão no plano de Deus e que são para o nosso benefício e crescimento espiritual, só nos resta encontrar o caminho da alegria, da sabedoria, da confiança de que Ele está usando todas as circunstâncias para imprimir em sua vida, na minha vida, no nosso caráter, as marcas de Cristo. As marcas de Cristo. Nosso papel, então, é aceitar com alegria, esperando o rico consolo de Deus. Alguém lembra da frase que nós lemos inicialmente? Não lembra, né? Vamos ler de novo? Vamos ler juntos? Bem devagar. Deus... Não, vamos começar de novo bem forte. Deus nunca deixou de ser Deus e não está alheio aos meus sofrimentos. Só os homens. Vamos lá. Deus nunca deixou de ser Deus e não está alheio aos meus sofrimentos. Ele é e continuará sendo sempre o meu consolador. Mulheres, Deus... Oremos. Pai querido, Deus de amor, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, pelo Teu consolo. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos conforme a Tua palavra. E obrigado, porque o Senhor é autor da vida. Porque o Senhor, ó Deus, permite os sofrimentos, as aflições, as tribulações, mas também nos dá o consolo. E obrigado por este consolo, ó Deus. Louvado seja o Senhor por este consolo. Obrigado, ó Deus, pelo Espírito Santo que nos visita, está presente em nós e nos ajuda nas caminhadas difíceis. Para aqueles que não têm a Cristo, ó Deus, eu peço que o Senhor os ajude a ver, a conhecer a Tua palavra e ter esse mesmo privilégio de ser assistido diretamente pelo Espírito Santo. Eu faço essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.